Olá, está começando o UNG Ciência. Hoje você confere o primeiro programa da série Santo Antônio do Pinhal. Em viagem à cidade, os alunos do primeiro semestre de Comunicação Social da UNG realizaram pesquisas de campo e prepararam para você uma série de 3 documentários. Hoje você vai conhecer um pouco sobre a história, vai conhecer as religiões e crenças e também um pouco sobre política e segurança. Apertem os cintos e aproveitem a viagem. Não saia daí, a gente volta já! A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Santo Antônio do Pinhal foi descoberto em 1811 por Antônio Joaquim de Oliveira. Teve suas terras disputadas por paulistas e mineiros durante muitos anos. Santo Antônio do Pinhal possui versões diferentes sobre sua história, povoamento, fundação e emancipação. As pesquisas em periódicos não coincidem com a história narrada pelos entrevistados, que dizem que a cidade não foi descoberta, e sim povoada. Nossa história praticamente ela começou em 1814, quando um fazendeiro residente aqui no povoado, devoto de Santo Antônio de Pádua, aqui ele quis estabelecer uma capela, né, dedicada a Santo Antônio de Pádua. E essa capela praticamente ela foi fundada em 1814. Dado que em 1817, mais ou menos 3 anos depois, num conflito entre mineiros e paulistas, e aqui era, digamos assim, um quartel-general, né? Entre onde os mineiros, eles formaram a sua trincheira, né? E numa revolta, eles acabaram pondo fogo nessa capela, né? Dado aí, passado a Santo Antônio do Rancho Queimado. Interessante a história, né? Então aí passou a se chamar Santo Antônio do Rancho Queimado, esse pequeno povoado, né? E esse Antônio Joaquim de Oliveira, né, que era essa pessoa de influência na época, um fazendeiro, dono de tudo isso aqui, ele quis novamente estabelecer o povoado, né? E passou a se chamar Santo Antônio de Pádua, a princípio, né? E essa história, ela foi passando o tempo, né, a população crescendo,
né? O pessoal gostando tanto que vocês devem já ter conhecimento de uma foto antiga na construção dessa igreja, dessa matriz que nós estamos diante dela. E aqui o povo foi se estabelecendo e gostando da terra, né? Aqui nós temos a passagem dos bandeirantes, né, que eles, para fazer o trajeto até o litoral, através de tropas, né, burros, passavam-se por aqui, né? E Santo Antônio então foi se desenvolvendo, né? As pessoas vinham, ficavam, como hoje nós ainda temos a visita, né? O pessoal vem, gosta, fica, se estabelece aqui, ou seja, veraneio, né? Ou se estabelece através de repente uma aposentadoria na cidade grande, acaba ficando aqui. Por volta de 1928, né? O povo de Santo Antônio queria uma independência, né? Por que nós não deixarmos de ser um povoado, né? E passarmos a sermos uma cidade, um município, né? Mas não tinha autonomia, porque 500 pessoas, né, habitantes, imagina um povoado com 500 habitantes, né? E aí então, Santo Antônio dependente de São Bento do Sapucaí, e depois Campos do Jordão, né? Isso foi até 1960, 58 começou todo um trabalho de, né, nós queremos a nossa independência, queremos formar o município, né, e queremos tocar a nossa vida, né? Aí, em 1958 começou então essa luta pela independência, né? Aqui foi feito o voto do sim ou não, né? Queremos ou não a nossa independência. E um pequeno público, né, de Santo Antônio, digamos assim, optou por não, nós queremos a nossa independência, né? Isso foi, aí já temos grandes políticos aí que, né, Laudo Natel lutou por essa independência, o governador Carvalho Pinto na época, o ministro Nelson Hungria, né, e outras pessoas aí interessadas, né, nesse pequeno povoado. No dia que Brasília foi emancipada, foi criada, né, a inauguração de Brasília, no mesmo dia Santo Antônio também passou a se chamar Santo Antônio do Pinhal, né, como estância, como município, né, e isso em 1960, 62. Em 67, Santo Antônio passou a ser estância climática, né, aí turismo e tudo mais, e está no que dá hoje, né? Nós não somos uma cidade grande, temos aí praticamente 7 mil habitantes, mas é uma cidade aconchegante, uma cidade não distante da capital e que abriga hoje, né, pessoas praticamente de todo o país. Essa é uma história interessante, porque quando Santo Antônio, né, foi dado o veredito, não, Santo Antônio, a partir de hoje, é uma cidade independente. São Bento do Sapucaí era dono disso aqui, né, cidade vizinha, 30 quilômetros, e o governo havia mandado para Santo Antônio canos para se fazer a rede de esgoto, né, fazer a tubulação e tudo mais. E São Bento ficou sabendo disso, né? Bom, Santo Antônio está independente, se nós conseguimos isso, então vamos buscar os canos, né? E é interessante, porque, né, não vivi nessa época, mas lendo a história da cidade, o caminhão com os canos chegando para Santo Antônio, São Bento com a sua população vindo aqui, né, os canos são nossos, Monsenhor Azevedo, na qual essa praça hoje é dado o nome a ele, Praça Monsenhor Azevedo, ele falou, não, esses canos é da cidade de Santo Antônio, mobilizou toda a população, né, 500, 600 habitantes, e eles então fecharam essa praça, levaram os canos para dentro da igreja, dizendo, não, esses canos são nossos. A partir de hoje nós não dependemos mais de uma cidade vizinha, mas caminhamos com nossos próprios passos, né? E aí então eles, né, formaram aqui uma briga. Teve intervenção até do quartel de Pindamonhangaba, né, o exército, imagine, o exército vindo
né, para formar ali uma barreira, né, para dividir as duas cidades que brigavam, né, na época por poucos canos, mas que representava muito para a cidade. Hoje, Santo Antônio do Pinhal, para mim, eu que sou um filho de Santo Antônio, né, nascido aqui, e tenho orgulho de dizer que de repente eu não nasci nem no hospital, né? Na época, eu tenho 40 anos, na época havia as parteiras, né? Então pouco se utilizava de hospitais. E eu tenho orgulho de dizer, não, eu não nasci em Campos do Jordão, ou não nasci em Pindamonhangaba, Taubaté, cidades maiores, mas nasci em Santo Antônio, né? Então, para mim hoje, Santo Antônio é uma cidade aconchegante, onde nós ainda temos a tranquilidade, né, de poder sair e vir, né? A tranquilidade de não ter aquela da cidade grande, onde você de repente sai, mas não sabe se volta, né? A violência, né? Aqui nós temos, é uma cidade pacata, sim, mas é uma cidade aconchegante, uma cidade que não tem violência, né? Aqui você ter aí uma ocorrência policial é raro, né? Aqui os policiais, eles, né, têm uma vida light, né, digamos assim. Então isso, eu acredito que é tudo, né? Quando se fala, não, Santo Antônio precisa crescer, né? Nós vemos hoje a nossa vizinha Campos do Jordão, né? Não tem mais essa tranquilidade, né? Coisa que há 50, 60 anos tinha, hoje não tem mais. E nós aqui ainda temos essa tranquilidade, né? É difícil, de repente, para você ter uma qualidade de vida, às vezes até um ponto mais alto, mas você vive, né, o básico você tem. Então isso, para nós pinhalenses, né, é um orgulho muito grande nós ainda temos um pedacinho, né, aqui encravado na Serra da Mantiqueira, onde se tem uma qualidade de vida legal. Observamos que Santo Antônio do Pinhal é uma cidade que tem uma história encantadora e que mostra a luta dos moradores e da Comissão Emancipadora em busca de sua independência. Uma cidade muito tranquila, com uma população pequena, um lugar privilegiado pela natureza e uma ótima qualidade de vida. Após o intervalo, você vai conhecer um pouco da religião e da crença da cidade. Não saia daí! A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Na cidade de Santo Antônio do Pinhal, 90% da população segue a religião católica. Outros 10% são divididos em evangélicos, espíritas, entre outros. Nossa produção conversou com Pedro Alves, que falou um pouco sobre o surgimento da Igreja Matriz. A comunidade de Santo Antônio do Pinhal é tradicionalista e muito religiosa. E este é um ponto que está presente desde os tempos de origem da cidade, devido aos mineiros que passavam por essas terras para transportar ouro à cidade de Paraty. Em meio aos pinhais que cercavam a região, foi construído um rancho e ali foi colocada uma imagem de Santo Antônio. Antônio, numa das cepas, passado um certo tempo, o rancho pegou fogo, porque os tropeiros usavam os cavalos à noite para aquecer e para afugentar os bichos, e faziam uma enorme fogueira. Ao sair, eles deixaram cinzas e ainda brasas. Isso, então, deu origem a um incêndio, queimou-se todo o rancho. Que passavam por aqui, que eram os tropeiros, acharam, depois de mais uma outra viagem deles, acharam uma imagem de Santo Antônio e o rancho todinho queimado. Então, como origem da cidade, passou a denominar de Santo Antônio do Rancho Queimado. Mas isso não agradava muito bem, porque esse nome não era um nome atraente. Então, como vimos que tinha muitos pinheirais, cercado de um bosque muito bonito de araucária,
passado com o tempo, elevou-se ao nome de freguesia de Santo Antônio do Pinhal. Depois de algumas alterações, a cidade acabou sendo nomeada de Santo Antônio do Pinhal, como é hoje, e sua religião predominante é a católica. A primeira paróquia foi fundada em 23 de março de 1836. Atualmente, possui um número considerável de fiéis e propaga suas atividades entre os meios de comunicação. Nós temos um fluxo oscilante entre 15 a 30 mil pessoas que participam regularmente das nossas celebrações. Nós temos como atividade social um trabalho de evangelização e usando os meios de comunicação. Para isso nós temos a nossa Rádio Pinhal FM, que a igreja é uma das mantedoras desta rádio, que tem uma frequência de FM e é também com via internet para o mundo. Ela transmite uma missa da paróquia todos os sábados às 19 horas e todos os dias o programa da Ave Maria, nas quarta-feiras o programa A Voz da Paróquia, onde o padre participa dessas atividades todinha pela Rádio Pinhal FM. É que a paróquia é quase que, ou é mesmo, o centro de todos os enfoques. Nós temos atividade com a juventude, temos atividade com a terceira idade, temos atividade com os deficientes, a PAI, temos um trabalho com os carentes da zona rural e de promoção social, levando assim com várias frentes de trabalho entre os demais órgãos do SENAC, do SESI e outras entidades também, até mesmo com a Unital de Taubaté, para desenvolver o trabalho social e para com as comunidades carentes. A influência católica está presente em todos os cantos da cidade, até mesmo nas festas e eventos que na maioria são organizados pela igreja. Por exemplo, a festa do padroeiro São Benedito, que agitou toda a cidade e ocorreu quando estivemos lá. A festa São Benedito é uma festa tradicional em Santo Antônio do Pinhal, que em 1948 o padre Sebastião Hugo Santana assentou a primeira pedra na primeira missa de Santo Antônio. E na consequência de tudo isso aí, em 1990, uma restauração também da igreja pelo padre Pedro, a qual executou esta restauração. Estamos aí, este ano, realizando a festa de São Benedito, logicamente colocando a gente como festeiro, né? E este ano a gente teve a iniciativa de estar realizando essa festa justamente para a instalação de um relógio que se encontra instalado já na Torre de São Benedito, né? Então, motivo esse que a gente está aí, certo, com esses eventos na cidade, justamente convertendo essa arrecadação para pagar o custo do relógio e o restante também será revertido para o término da prestação de conta da casa paroquial, né? E a gente é um devoto de São Benedito, por a gente ser tradicional na cidade, a gente mexe com doces, isso aí, e é uma história de São Benedito que é a consequência disso, ser um padroeiro e é um santo que foi caluniado, né, através de São Benedito por ser um santo articulinário, né, que ele foi abençoado por mexer com doces, comidas. Pinhal também reserva histórias assustadoras, como a lenda do seu colotário, que era um homem que morava em um casarão antigo, ao lado do cemitério com sua família. Todos morreram e os mais velhos diziam que o casarão era assombrado. O povo mais antigo fala que lá é assombrado, que aparece ele com duas cabeças, e uma hora ele fala, uma hora ele grita, outra hora ele chora. São fatos antigos, que os antigos contam sobre o seu colotário. Tem também a lenda da Dona Nazira, que o nosso amigo também nos contou. Essa tarde Nazira é uma senhora que lenhava e ela pescava no rio há muito tempo atrás e o pessoal tinha medo dela, porque ela é uma pessoa que não tinha contato direto com o ser humano, ela vivia isolada no mato. Era uma pessoa que vivia mais no mato do que ninguém via ela na cidade. Então toda vez que as pessoas viam ela, corria de medo dela, mas na realidade ela era um ser humano igual a nós mesmos, não tinha nada de mal. Apenas porque não tinha convivência no meio da população, no meio do povo de Santo Antônio do Pinhal. E depois ela morreu, encontraram ela morta no mato
E o pessoal até hoje fala que lá é assombrado, onde ela morou no rancho, no meio do mato. A cidade também possui um grupo evangélico que realiza trabalhos assistenciais. Nós, como ministro evangélico, fazemos um trabalho em Santo Antônio do Pinhal de conscientização de drogas. Evangelizamos as pessoas, procuramos tirar as pessoas do vício, das drogas, fazendo um trabalho com panfleto, com as crianças, fazemos evangelização de casa em casa, visita, e trabalhamos também com casa de recuperação de viciados. Ali fazemos palestra, levamos ali utensílios, roupas, fazemos campanha de agasalho, essas coisas todas arrecadamos para aquelas pessoas viciadas, fazemos um trabalho em um hospital, cadeias, penitenciária. É um trabalho que a gente tem feito como evangélico. Assim, Santo Antônio do Pinhal, além de acolhedora, mostra-se uma cidade rica em aspectos religiosos, com uma gente de muita fé que toma conta da cidade em procissões, cultos e festas que contagiam a todos. A festa de São Benedito é uma festa típica da cidade e que acontece todos os anos. No próximo bloco vamos falar um pouco sobre política e segurança. Até já! A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Santo Antônio do Pinhal possui uma trajetória política interessante, tendo como características o coronelismo e questões de interesses pessoais e religiosos. Já a segurança da cidade, mesmo com poucos recursos, é bastante eficiente por se tratar de uma cidade pequena. Ao contrário de outras grandes cidades, em Santo Antônio do Pinhal, o turista pode ficar tranquilo. É uma das poucas cidades turísticas sem nenhum índice de ocorrência policial, principalmente no último carnaval, como afirma o prefeito José Augusto Guarnieri Pereira. Que atrai muitos visitantes. Para você ter uma ideia, no carnaval nós tivemos aí um índice aí de nenhuma ocorrência policial acontecendo aqui na cidade. É uma cidade aí onde o turista pode vir, pode deixar seu carro ainda aberto, deixar a bicicleta na rua, e graças a Deus a gente consegue manter essa segurança, a tranquilidade aqui. Ao contrário do que acontece já em outras grandes cidades turísticas, que tudo que você encontra nas grandes capitais durante a semana, que é fila, trânsito, falta de segurança, você encontra nessas cidades turísticas grandes nos finais de semana. Então Santo Antônio ainda, o turista pode vir e ficar tranquilo aqui, que a segurança é uma prioridade nossa também. A administração pinhalense focaliza seus projetos na estrutura e infraestrutura da cidade para melhor atender os turistas que ali frequentam. Cidade que já foi o celeiro agrícola do Vale do Paraíba, mas com as características ambientais, enfim, de preservação ambiental, ela se tornou um grande polo turístico hoje aqui na Serra da Mantiqueira. A gente tem investido bastante na área do turismo, invocando aí e focando também uma parte do turismo juntamente com a agricultura, que é o ecoturismo, o turismo de esportes radicais, o turismo aí valorizando aí o sitiante, a pessoa que ainda tem a sua fazenda, que pode montar um restaurante, que pode estar valorizando a sua propriedade e mostrando os atrativos naturais que tem nessas propriedades aqui no município. A gente tem tentado focar bastante na questão da infraestrutura, que é uma coisa que ainda não foi investida ainda de uma forma bastante forte aqui no município. Essa infraestrutura que hoje ainda não é uma infraestrutura tão grande para receber a demanda que nós temos hoje, uma demanda muito grande, superando até muitas das vezes a expectativa nossa em alguns eventos. E hoje a gente está focando, a prefeitura, a nossa administração foca principalmente em valorizar a estrutura e a infraestrutura da cidade, para a gente poder receber ainda melhor o turista aqui na nossa cidade. Com ênfase na estrutura e infraestrutura da cidade para atender a demanda turística, os alunos do curso de Comunicação Social da UNG conheceram um novo projeto para melhorar o município de Santo Antônio do Pinhal: a revitalização da cidade. Este tem como objetivo reformar o centro inteiro do local, como as calçadas, por exemplo. Da revitalização do centro inteirinho da cidade, onde a gente vai poder ir não só para o turista, mas principalmente para o munícipe pinhalense, dar um pouquinho mais de lazer, um pouquinho mais de uma cidade mais agradável, calçadas maiores, com toda uma localização melhor, adequada do trânsito, para que realmente a gente possa absorver bem esse turismo. Outro grande projeto político da administração pinhalense está voltado para as crianças após o período escolar.
O projeto educacional tem o objetivo de deixar os moradores mirins fora da rua. A intenção é que elas atuem nessas atividades com o auxílio de profissionais capacitados. Agora, o nosso grande projeto hoje político na cidade realmente acontece junto com as crianças. Nós temos aí o foco principal da educação. Acho que Santo Antônio hoje tem índices educacionais aí acima até de algumas grandes capitais, devido ao trabalho que vem sendo realizado com as crianças, não só na sala, no período de sala de aula, mas principalmente pelos projetos que são realizados fora a sala de aula. Nosso objetivo é que realmente as crianças não fiquem na rua, elas sempre estejam aí participando de algum projeto, estejam sempre com a cabecinha aí bem ocupada com projetos educacionais, com profissionais realmente adequados trabalhando com essas crianças. O diretor agrônomo do meio ambiente fala aos alunos da UNG sobre os projetos desenvolvidos, economia, preservação e conservação do meio ambiente, além dos trabalhos dos agricultores. Eu sou diretor municipal do meio ambiente, sou engenheiro agrônomo e a gente está aqui trabalhando, visando vários projetos aqui que envolvem a economia, ligação com o meio ambiente e agricultura. Santo Antônio, junto com Campos do Jordão e São Luís de Sapucaí, está integrado na APA do Sapucaí Mirim, Campos do Jordão. É uma unidade de conservação que vai ter regras próprias, visando sempre a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Porque essa área é uma área que tem muita especulação imobiliária, muita especulação do pessoal de alto poder aquisitivo, que realmente, se a gente não tiver regras bem claras, vai acabar essa pequena porcentagem da Mata Atlântica que ainda existe aqui. Hoje, 93% já foi destruído e nós estamos dentro dos 7% que ainda restou da Mata Atlântica. Então a gente procura que é difícil você ter o desenvolvimento econômico sem ter a destruição. Então a gente está investindo em fiscalização, estão regulamentando a APA para poder segurar assim, toda essa especulação imobiliária e financeira que tem por aqui, né? Então a agricultura aqui principalmente é baseada na fruticultura de frutas temperadas, como pêssego, nectarina. Tem vários produtores de orquídeas também, e plantas ornamentais, gado de leite, assim, agricultura familiar, e também tem os produtos de hortaliças, né? E essas produções, geralmente, elas estão sendo desenvolvidas em áreas de preservação permanente, que é perto de rios, esse tipo de coisa que são lugares proibidos. Então é difícil você ter as regras sem ter que afetar o rendimento econômico dessa população. Então a parte econômica é muito complicado para a gente poder manter a produção desses pequenos agricultores que dependem da produção e, além disso, fazer com que não ocorra a degradação das águas, principalmente. Zildo comenta sobre a falta de conscientização do morador pinhalense e faz uma crítica à administração de Santo Antônio do Pinhal, pois afirma não haver verba para a pesquisa do livro que se propôs a escrever. O conteúdo deste livro é sobre a história do município, porém, aposta nos empresários que investem na cidade para continuar o seu projeto. O que falta é conscientização ao povo pinhalense. O prefeito mesmo, não fazendo uma crítica e já fazendo uma crítica para o prefeito, até agora não nos apoiou em absolutamente nada. Nós estamos, por diversas vezes, entramos em contato com o prefeito. Senhor prefeito, pelo amor de Deus, onde nos ajude, nos dê uma verbinha, pague pelo menos a gasolina do Fusquinha do Zildo, para a gente poder, atrás da história, o documento, porque é difícil, a gente requer tempo, né? A gente requer capital, porque tudo é necessário capital, e isso não está tendo ajuda de ninguém. O que está ocorrendo é uma perseverança entre dois jovens idealistas, dois jovens procurando o objetivo de escrever um livro na cidade. Nós não temos interesse econômico, mas nós queríamos pelo menos que houvesse da população, de algum empresário, de alguém que tivesse esse dinheiro que nós não temos, né? Falasse, olha, busque a verdade, a gente arca. Né? E o prefeito jamais ele chegou em meu escritório, jamais chegou no Zildo, falou, olha, o que vocês estão precisando para vocês escreverem a história de Santo Antônio Pinhal? Nunca. Então acho que falta conscientização das pessoas que administram a cidade. Santo Antônio vai se encaixar, não pela prefeitura, mas pelos próprios comerciantes, pelos próprios empresários que estão vindo de outras cidades para cá, são empresários
experientes, são empresários de grande porte que estão chegando em Santo Antônio e vê o potencial histórico da cidade, né? E estão investindo na cidade. Então, independente, o prefeito está fazendo arroz com feijão, tem que manter a cidadezinha limpa, fazendo o lado dele, e daqui a pouco ele sai fora e a vida continua. A história é sempre assim. A história, ela vai engolindo o tempo. A história é uma coisa fantástica, porque você olha para trás, você vê um espaço imenso que passou atrás de nós. A gente só fica olhando para o futuro, né? Mas atrás de nós tem um monte de coisa que a gente pode corrigir o presente. Sabe, nós podemos corrigir isso aqui agora, nesse momento, com que fatos que ocorreram aqui atrás. Triste é a pessoa que não tem sua história, triste é a cidade que não tem a sua história. Agora, ter uma história mal contada ou mal redigida é pior ainda. Então é por isso, é um idealismo de dois jovens que estão na busca de algo que seja certo e que a gente possa acrescentar a essa cidade, possa acrescentar em termos para nós, também ser humanos, sabe? Enfim, cumprir uma missão. Vim para cá e fiz alguma coisa. Não passei aqui só acumulando bens. Eu deixei algo mais, eu deixei um legado aos jovens que virão depois. Essa é a minha parte. No programa de hoje você conheceu um pouco mais sobre a cidade de Santo Antônio do Pinhal, a história da cidade, as religiões e as crenças, a trajetória da política e segurança de Santo Antônio do Pinhal. Semana que vem você vai ver o segundo programa da série sobre a cidade, que mostrará um pouco sobre consumo, lazer e meios de comunicação. Até lá!